para a pergunta 11. Chegamos nós ao tempo da angústia das nações em perplexidade? Toda pessoa inteligente sabe que o mundo vive atualmente tempos de intranquilidade e que os homens estão perplexos e confusos em face das condições imperantes em todo o mundo civilizado. O ex-presidente Getúlio Vargas, no discurso de encerramento da Semana do Marinheiro de 1938, aludindo aos conturbados tempos atuais, disse: as graves perturbações que avassalaram o mundo no segundo decênio deste século se prolongam com o caráter de crise crônica, aniquilando valores sagrados, consagrados e criando novos, subvertendo instituições e modificando a distribuição e aproveitamento das riquezas da terra. Repercutem cada vez mais forte em toda a ordem política, jurídica e social. Então, como vimos aí, amados, o próprio presidente da República, Getúlio Vargas, neste testemunho dele, nós podemos notar que as nações, elas estão em angústia. As coisas estão, de uns anos para cá, tomando um rumo fatídico. Se naquele tempo, se no tempo de Getúlio Vargas isso era notável, imagine em nossos dias. As nações estão agitadas. O mundo está à beira de uma terceira guerra mundial. As notícias elas vêm nos revelando isso. E as nações estão perplexas diante do que pode acontecer. Com tantas armas poderosas, armas nucleares, e com tanta sede de destruição, de vingança, de retaliação, que as nações elas estão abrigando em seu íntimo os poderosos da terra, ou poderia dizer assim, os empoderados, porque eles foram colocados no poder, mas quem está no poder de tudo realmente é o nosso grandioso Deus. Mas nós percebemos, amados, que as coisas estão tomando um rumo realmente fatídico, Pergunta 12. Há hoje homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo? Em cada chancelaria se sentam os governantes com o rosto pálido e mãos trêmulas, observando desesperados a calamidade que têm diante da vista. Lloyd George. O ex-primeiro-ministro da Itália, Benito Mussolini, em certa ocasião disse o seguinte: nunca jamais foi um período histórico caracterizado por tantas vacilações, tantas quedas. A situação política internacional modifica-se todos os dias e cada dia muda de aspecto. Tudo parece vago e incerto e sempre ameaçador. Então nós vemos aqui, meus amados, que os homens, eles realmente estão perplexos. Eles estão, podemos dizer assim, temerosos diante do que pode acontecer. Mas nós que cremos em Deus, precisamos estar com a nossa confiança firme, sabendo que Ele cuida dos seus filhos e que mesmo se viermos a morrer, podemos ter a esperança de um dia sermos ressuscitados na primeira ressurreição, quando o nosso Senhor nos chamar. Pergunta 13. Que se pode dizer do bramido do mar e das ondas? Grandes marés e tempestades no mar, com ciclones e furacões em terra para temor de todos, se têm tornado frequentes nos últimos anos, tornando os homens apreensivos de males ainda maiores por sobrevir. Este é o texto do livro, tá, meus amados? Essa observação aí agora foi eu que coloquei. Em nosso tempo, somos testemunhas do grande terremoto de tsunamis da Ásia, de dezembro de 2004, que ceifou em torno de 230 mil vidas, e o terremoto de tsunami do Japão de 2011, matando 11.063, com 17.258 desaparecidos, causando também o acidente nuclear de Fukushima. Esses eventos históricos cumprem claramente a profecia de Nosso Senhor sobre o bramido do mar e das ondas,
fatos esses ainda não ocorridos ao tempo da edição deste livro, 1955, fora outros que ainda podem ocorrer. Tá, meus amados? Então, eu quero aí colocar algumas imagens para vocês notarem. Essa aí é uma imagem do terremoto e tsunami da Ásia de 2005. Tá? Olha só o mar lá, embravecido, em fúria, né? O bramido do mar se aproximando, destruindo ali as árvores, já passando bem alto ali nas árvores e se aproximando das casas. Você pode notar ali, ó, no asfalto, um pouco ali à direita na imagem, a água já invadindo o asfalto, chegando aí às casas para engolir tudo, né? Casas, esses automóveis estacionados. As próximas imagens são referentes aí a tsunami do Japão de 2011, arrastando carros, barcos, casas e engolindo pessoas aí para a morte. São realmente eventos catastróficos. Se nós fôssemos colocar aqui, meus amados, todos os eventos catastróficos que vêm dando evidência dos tempos em que nós estamos vivendo e da proximidade do fim de todas as coisas, levaríamos muito tempo. Só um estudo, ou 2 ou 3, eu creio que não daria para mostrarmos tantos sinais, amados, que estão se cumprindo. Podemos então garantir que essa profecia do bramido do mar e das ondas, ela já se cumpriu em certo aspecto? Podemos dizer que sim, né? Mas ainda isso pode piorar. Coisas terríveis ainda podem acontecer, com tsunamis aí globais engolindo várias cidades litorâneas em todo o mundo, até em lugares que não é normal ter terremotos, pode acontecer, porque as coisas elas vão se intensificar, meus amados. Por isso que é bom aqueles que moram em cidades litorâneas já correr, já fugir. Fuja logo desses lugares, porque esses lugares são os mais vulneráveis, né? São cidades também muito ímpias, muito pecadoras, que serão os principais alvos aí da ira divina. Vamos para a pergunta 14 agora. Que segundo a profecia de Daniel deveria caracterizar o tempo do fim? E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel 12, verso 4. Vamos para essa nota em nosso estudo, que diz assim: o tempo do fim começou em 1798, ver Daniel 7, 25, 11, 35 e 12, 4 e 9. E o estudo O Reino e Obra do Anticristo, página 205, perguntas 5 a 8, são aí referências, né, para nós entendermos que o tempo do fim começou em 1798. Desde 1798 tem havido notável progresso de todos os conhecimentos, tanto científicos como religiosos. Os homens correm de uma parte para outra, tanto no mundo como na palavra de Deus. As profecias de Daniel são agora compreendidas. Desde 1798, 5 grandes sociedades bíblicas foram organizadas. Merecem menção especial a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira e a Sociedade Bíblica Americana, que editam as Escrituras Sagradas no vernáculo, ou seja, na língua comum, né? Além destas, há outras sociedades menores. Destas casas editoras têm saído centenas de milhões de exemplares do Livro dos Livros e sem número de folhetos e tratados disseminando o conhecimento das verdades para a salvação.
Além disso, milhões de revistas religiosas circulam anualmente nos muitos países da Terra. Tem-se estabelecido missões em todas as partes do mundo. Tudo isso foi realizado desde 1798. Então, meus amados, nós vemos que a profecia do fim, né, dos tempos, nós vamos entender um pouco isso melhor no próximo estudo. Eu darei mais detalhes, né, baseado no estudo do livro Estudos Bíblicos. O próximo tema ele vai nos esclarecer um pouco melhor. Mas só para nós entendermos aqui, para que você que está nos assistindo entenda por que o tempo do fim começou em 1798. É importante nós discernirmos, nós separarmos a expressão fim do tempo e tempo do fim. Fim do tempo, porque acabou mesmo. É o fim do tempo. É o final de tudo. Já o tempo do fim é um tempo caracterizado como um tempo em que muitas profecias do fim elas acontecerão. Vocês conseguiram entender a diferença de tempo do fim e de fim do tempo? Então, a profecia do tempo do fim, ela se cumpriu quando, por ocasião da cessação do poder papal. Porque a palavra de Deus ela diz: logo após a aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua claridade. Essa aflição, a qual nunca houve desde que houve nação, alguns intérpretes das Escrituras eles apontam essa aflição como o maior período de perseguição que já ocorreu nessa terra, de opressão, de genocídio, que foi o período em que o papado ele governou, podemos dizer assim, toda a terra, né? E oprimiu e perseguiu aqueles que não aceitavam os seus dogmas. E isso aconteceu do ano 538 ao ano 1798. Foi um período de 1260 anos que nós já em outros estudos apontamos aqui mais detalhadamente. Por isso que o tempo do fim, ele é esse último período, né, após 1798, quando todas essas profecias aqui se cumpriram. O escurecimento do sol e da lua, a queda das estrelas, a angústia das nações, o bramido do mar e das ondas, os homens desmaiando de terror em expectação do que aconteceria, né? E outras coisas mais que vamos ver mais adiante. Vamos então para a pergunta 15. Que foi predito da condição moral do mundo nos últimos dias? Vejamos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Algumas traduções vêm dizendo tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, segundo Timóteo 3, verso 1 a 5. Então, meus amados, essas coisas, se nós fôssemos analisar cada uma delas e colocar aqui imagens, colocar aqui situações, poderíamos fazer isso. Mas levaria um único estudo só para tratar dessa profecia. De tantas coisas que nós vemos aqui, meus amados, que tem se cumprido já em nosso tempo, que até poucos anos atrás, questão de 40, 50 anos atrás, não acontecia e hoje nós vemos acontecendo. A indecência, a imoralidade, a depravação, a olho nu pela rua fora, os abusos, as blasfêmias até com relação ao nome de Deus e os servos de Deus.
elas alcançaram uma proporção tão grande que hoje é difícil até você viver nas cidades. De tanta imoralidade, de tanta depravação, coisas que você muitas vezes não quer escutar, você é obrigado a escutar, de baixo calão mesmo, de depravação as mais terríveis. Mas isso não só no meio daqueles que vivem só para essas coisas, até daqueles que se dizem cristãos, aqueles que dizem buscar a Deus. A indecência, a depravação, os adultérios, as fornicações, a imoralidade de toda sorte, os escândalos que têm acontecido em nosso mundo, em nossa sociedade, na era atual, vem nos comprovando que esta profecia, mais do que nunca, ela já tem se cumprido em nossos dias. Precisamos estar atentos para não nos deixar também envolver por essas sombras de imoralidade, de corrupção, e sermos arrastados para a vileza e a indecência dessa era atual. Precisamos nos santificar a cada dia mais perante Deus, buscando obedecê-lo em todas as coisas. Vamos para a pergunta 16. Como disse o apóstolo São Pedro, seria tratada por alguns a mensagem da vinda do Senhor? Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Segundo Pedro 3, 3 e 4. Isso realmente tem acontecido ou não, amados? Pessoas escarnecendo da volta de Cristo tem acontecido ou não? Com certeza. Muitos arrogantemente têm dito que esse negócio de volta de Jesus e fim do mundo, isso não vai acontecer não. E aí quando profecias falsas em cima de profecias falsas vão sendo confirmadas como falsas porque não se cumprem, né? Como pessoas que dizem: ah, no ano 2000 vai acabar, e não acabou, e isso vai aumentando a incredulidade das pessoas. Ah, no ano de 2012 o mundo vai acabar. Fizeram até um filme, né? Sobre aquela profecia maia do fim do mundo em 2012 e nada. E isso vai fortalecendo a incredulidade no coração das pessoas, dos céticos. E eles vêm pronunciando esse tipo de questão, né? Onde está a promessa da volta de Jesus? Até agora não aconteceu. Nós podemos ter por certo, meus amados, que tudo isso, se os sinais que apontavam que ele viria se cumpriram, podemos ter certeza que a sua volta também vai acontecer. Pergunta 17. A esse tempo, o que estarão fazendo os fiéis servos de Deus? Vamos ver o que eles estarão fazendo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? São Mateus 24, verso 45. O sustento a seu tempo aqui referido, evidentemente, se refere à proclamação da mensagem baseada em sinais que indicam a breve volta do Senhor. A pregação desta mensagem é que leva os zombadores a perguntar: onde está a promessa da sua vinda? Então, o servo fiel da casa do Senhor, né, que ele constitui sobre a sua casa, ele dá o sustento a seu tempo. No tempo certo, ele pronuncia, né, a verdade da palavra de Deus. Por que é considerado como sustento? Porque a palavra de Deus, ela alimenta espiritualmente a nossa alma. Ela nos sustenta espiritualmente para nos dar vigor espiritual, para vivermos não só materialmente, mas termos uma vida nutrida espiritualmente. Então, essa mensagem, meus amados, desse estudo bíblico, é uma mensagem considerada o sustento a seu tempo. Porque ainda há tempo,
de você que está nos acompanhando, que talvez não faz muito caso desta profecia, dessas profecias, se preparar. E de você também que faz questão, que dá importância, se preparar mais do que tem se preparado. Para que todos nós juntos nos preparemos ainda mais para este grande encontro com o nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 18 e penúltima desse nosso estudo. Que são todos admoestados a fazer quando esses sinais tenham aparecido? Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. São Mateus 24, verso 44. Então nós somos admoestados, meus amados, a estar apercebido, a estar atento, a estar vigilantes, a nos preparar. Porque a hora que nós não pensamos, Jesus ele virá. E a última pergunta, pergunta 19, como surpreenderá a vinda de Cristo aos maus servos que disserem no coração, o meu Senhor tarde virá? Virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. São Mateus 24, versos 50 e 51. Então realmente será muito triste, né? Será uma surpresa muito grande para aqueles que não se prepararam. Para muitos até que diziam estar com Cristo, né? Porque vão dizer, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós fizemos milagres, nós expulsamos demônios. Como diz lá em São Mateus 7, 21, né? Jesus dirá para eles, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Será triste, meus amados. Será triste ter a nossa sorte junto com os hipócritas. Por isso que nós devemos nos preparar a cada momento de nossa vida. Pelo estudo da palavra, pela santificação da nossa vida, pela observação dos mandamentos de Deus, por se afastar das coisas deste mundo que poluem a nossa alma, que mancham o nosso caráter. Essa deve ser a nossa principal preocupação. Ter comunhão com Deus, andar com Deus. Se arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos para Deus e buscar dele forças para vencermos as tentações. Que esse seja o seu objetivo e o meu, e que juntos, mesmo se um dia não nos encontrarmos aqui, que possamos nos encontrar nas mansões celestiais. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo estudo, se for da vontade de Deus. Tchau.